9h07 de volta aqui na CBN Cuiabá, manhã de terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Pedro Panocchi. Terça-feira é dia do quadro Comunicação Política com a advogada e consultora política Mariana Bonjour, ela que nos faz companhia todas as terças a partir das 9h. Mas antes de começar o nosso bate-papo sobre estratégias eleitorais e coordenação de campanha, hoje temos dois convidados. Dona Mariana Bonjour, o que é que aconteceu com o seu time domingo? Esse 1-0 Santos tá dentro do script? Se a gente for considerar as duas últimas finais, seu time, né, Dona Mariana? O que aconteceu? Tá tudo certo? Bom dia, Cami. Bom dia, Pedro Panocchi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom, acho que o Palmeiras gosta de dar um pouco de emoção para nós, né? E como a gente é o time da virada, eu tô confiante aí pro próximo domingo, para que a gente saia aí mais uma vez campeão do Campeonato Paulista. Mas tudo bem, é isso mesmo. O futebol é isso, faz parte, foi fora de casa, agora no Allianz a gente dá o troco, né? Muito que bem. Tudo dentro dos conformes, né? Perdemos a primeira lá atrás pro São Paulo, depois revertemos. Perdemos a primeira ano passado pro Água Santa, né, do Carpini, à época, revertemos também, agora vamos reverter mais uma. Só não pode deixar ir pros pênaltis, né, não, aí já não é o nosso forte, né, mas tudo bem. Não precisa tanta emoção. Poucas emoções, por gentileza. Mari, fica à vontade para conduzir aí mais um bate-papo e apresentar os nossos convidados dessa manhã. Bom, conosco essa manhã, a Aline e o Glauco, eles que são sócios. A Aline, ela é jornalista, especialista em gestão da comunicação e em análise de perfil comportamental e atua há 18 anos no segmento do marketing político. O Glauco, ele é publicitário, estrategista, com especialidade em poder legislativo e administração pública. Eles que têm o podcast mais famoso de comunicação política do Brasil, que é o Mentoria Eleitoral. Sejam muito bem-vindos, Aline e Glauco, aqui hoje na CBN Cuiabá. Bom dia, Mari, bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Muito bom ter vocês aqui, obrigada pelo convite. Bom, já que o nosso tema hoje, né, é sempre um pouco de estratégias eleitorais, mas hoje com foco em coordenação de campanha, equipe, e eu queria começar com perguntas e deixo também a Cami e o Pedro super à vontade para interagir com os nossos convidados de hoje, mas perguntar um pouquinho quais são os maiores desafios, né, enfrentados ao coordenar uma campanha eleitoral. Eu sempre falo, né, eu que já coordenei algumas campanhas, que só quem coordenou uma campanha para entender o que é coordenar, né, uma campanha, como que é estar à frente, né, de equipe, de decisões, de tudo, dentro daquela loucura que são os 45 dias de uma campanha eleitoral. Então, começar aí perguntando quais são os desafios, né, enfrentados por um coordenador de campanha no período eleitoral. Bom, Mari, a campanha já começou. Os 45 dias a gente costuma dizer que são ativação de marca, porque ninguém em 45 dias consegue sensibilizar, mobilizar milhares de pessoas que estão necessárias para uma eleição vitoriosa. Então, partindo desse pressuposto que a eleição já começou, nós costumamos dizer aqui na Bunker que as primeiras decisões são fundamentais, porque se você erra agora, para corrigir lá na frente, em geral, não dá tempo, porque é uma corrida muito rápida, né? Então, fazer correção de rumo de alguma coisa pontual é possível, mas fazer de decisões estruturais que basearam a sua estratégia, aí é bem mais difícil. Então, agora, todo o tempo que for envidado em fazer um bom planejamento, ter uma boa estratégia, vai ser precioso para você ter um horizonte de chegada, né? Um plano de voo que contemple essa jornada, né, de agora, para quem ainda não começou, até o dia, né, o domingo final aí das eleições. Eu considero, só para complementar o Glauco, assim, um dos grandes desafios da coordenação de campanha, em especial do coordenador, que é a pessoa que simboliza essa figura, a gestão de pessoas. Lidar com pessoas de uma maneira geral é muito desafiador, sobretudo quando você está naturalmente num ambiente de estresse, num ambiente de tensão, né? Quando a gente pensa de fato nos 45 dias de campanha, a gente vai ali para uma corrida de 100 metros. E essa corrida, por ter um tempo muito apertado e um objetivo, né, muito importante de ser atingido ao final desse período, isso naturalmente gera muito estresse. Então, aqui a gente tem trabalhado muito junto
a figura do coordenador de campanha, a gente faz uma consultoria específica para ele, justamente para que a gente possa ajudá-lo a superar esses desafios. Dentre eles, como eu já falei, a gestão de pessoas, porque as pessoas vão estar naturalmente estressadas, as pessoas vão estar correndo contra o tempo, as pessoas vão estar muito atarefadas, então a figura do coordenador vai ser a figura de equilíbrio. Vai ser aquela pessoa que vai saber ouvir a equipe, que vai dar o feedback na hora certa, que vai saber lidar e trazer essa questão das habilidades socioemocionais para que a equipe consiga levar esse período de estresse e tensão, que não tem como não ser um período de estresse e tensão, mas aí cabe ao coordenador fazer com que isso seja mais ameno. E aí, para isso, ele precisa, de fato, ser alguém que tenha essas habilidades socioemocionais para conseguir liderar essa equipe. Desculpa, Mari. Pode ir, Pedro. Como vocês falaram, já tem um tempo, de certa forma, já curto, precisa ser trabalhado. Mas como é que você leva em consideração essa escolha de equipe? Como é que identifica esses skills, essas capacidades dessas pessoas que se envolverão, né, na equipe? Como é que você constrói essas perspectivas, essas habilidades? Eu até vou aproveitar para complementar o Pedro. Ultimamente a gente está muito conectado, viu, Pedro? As nossas ideias estão muito parecidas. Mas até pela especialidade que eu sei que a Aline tem em análise de perfil comportamental, entender um pouco, Aline, se existe um perfil ideal para essa pessoa que vai estar à frente da equipe, né? Isso. À frente aí da coordenação de campanha. Se tem, eu falo assim, sempre quando eu tenho que contratar alguém, né, um coordenador, é o que a Aline falou, eu não vejo só o conhecimento, geralmente são duas fases, né, a gente testa o conhecimento técnico da pessoa, mas depois vai, assim, às vezes até para uma avaliação de um psicólogo, para ver se a pessoa tem capacidade de responder à pressão, de trabalhar num meio que é extremamente, né, pressionado mesmo a todo tempo, né, campanhas são 45 dias exatamente, então, entender um pouco, Aline, o que você pensa em relação a isso, se tem um perfil ideal para se trabalhar à frente, né, de uma coordenação. Então, vamos lá, vamos para a realidade que a gente tem hoje, assim, de um modo geral. De um modo geral, a gente tem equipes que são formadas por voluntários, né? Se a gente está indo para uma eleição municipal, então, assim, a gente tem muitos candidatos a vereador que não têm condições financeiras de contratar grandes equipes, né? Ele vai contratar uma ou outra pessoa, mas, no geral, boa parte da sua equipe vai ser formada por voluntários. E que bom! Se esse candidato puder contar com o apoio de voluntários. Agora, o que a gente coloca aqui, e é o que a gente apresenta nas nossas consultorias para os nossos candidatos e pré-candidatos, é que ele precisa entender as habilidades daquelas pessoas para colocá-las nos lugares corretos. Porque não adianta você trazer uma pessoa que não tem, por exemplo, uma habilidade de comunicação, né, que não é uma pessoa que consegue se relacionar com a outra, colocá-la no atendimento direto ao público, por exemplo. Aquilo ali tem grandes chances de não dar certo. E aí, como a Mari falou que eu tenho essa especialização em análise de perfil comportamental, aqui nós utilizamos uma ferramenta que é a DISC, justamente onde a gente vai entender o perfil de cada um para que a gente consiga ajudar o coordenador de campanha a direcionar aquela pessoa para desempenhar uma tarefa que tenha mais a ver com o perfil dela. Em relação ao coordenador de campanha, Mari, vai depender muito do perfil daquela campanha. Vai depender muito, inclusive, do perfil do próprio candidato, porque o coordenador de campanha necessariamente é o braço direito do candidato. Então, ele precisa ter alguém com ele ali que o complemente. Mas eu acho que, para além dessa questão do perfil comportamental, esse coordenador de campanha, para mim, o que ele precisa ter, e hoje em dia a gente analisa muitas vezes mais as skills, né, as habilidades socioemocionais do que necessariamente as técnicas, eu acho que é isso. Esse coordenador de campanha necessariamente tem que ser alguém que consiga trabalhar essas habilidades socioemocionais e que tenha inteligência emocional. Isso é fundamental. Não sei se, Mário, o Glauco quer fazer mais alguma observação em relação a essa questão dos perfis. Eu tenho uma curiosidade, mas vou deixar o Glauco falar também um pouquinho mais. Na verdade, eu queria trazer um elemento também que é importante e, por vezes, é negligenciado nessa fase tão sensível da campanha, que é o candidato. Se a gente partir do pressuposto que, no final das contas, eleição é sobre pessoas, você tem uma pessoa que ela vai estar
no centro de um projeto eleitoral e que sobre ela vai pesar uma série de alterações na rotina que, se não forem trabalhadas com o tempo adequado, repercute lá na frente, ou com desistência, ou com problemas na família, porque pensem bem, aquela pessoa, o candidato, ele vai para uma gincana, porque a eleição, a campanha é uma grande gincana, né? É muito competitivo, é predatório, em que ele não vai ter mais dia, não vai ter mais noite, não vai ter final de semana, não vai ter feriado, o tempo para tocar os negócios, o tempo para dedicar à família vai reduzir sensivelmente, ele vai estar exposto, porque, ainda mais em tempos de rede social, né, ainda mais em tempos de haters, ainda mais em tempos de fake news, ainda mais em tempos de inteligência artificial e etc., ele está numa posição extremamente sensível. Ele vai para uma prateleira para ser julgado, né? E durante dias, né, durante meses, ele vai à casa das pessoas, ele vai já numa condição de pedir o voto, então já é uma condição de ter que sensibilizar, convencer, criar vínculo, criar conexão, mas, ao mesmo tempo, ele está ali sendo julgado o tempo inteiro. Afinal, de alguma forma, é isso, né? Você tem vários concorrentes e você vai ter que definir para quem vai o seu voto. Então, se essa pessoa, né, se o candidato não tratar de si agora, né, no começo da jornada, se ele se negligenciar, se a coordenação de campanha não pensar que há que se ter uma boa conversa com a família, há que se pensar em todas as possibilidades do que pode acontecer no meio da jornada. Isso repercute lá na frente, a gente está cansado de ver histórias, de presenciar histórias de candidatos que tinham um enorme potencial, mas que, por razões pessoais que não foram tratadas a tempo, comprometem o sucesso nas urnas. E, Glauco, eu queria aproveitar, Mari, se me permite, só enquanto ele está falando também ali da figura do protagonista, né, que é o candidato. Chegando ali já mais no momento da campanha, aqueles 45 dias decisivos, Glauco, é comum desandar a coisa toda? O candidato não quer seguir aquilo que o coordenador sugere, que a equipe acha que é fundamental, não obedece, vamos dizer assim, às regras, aquilo que foi pensado, né, durante todo esse caminho para essa campanha. O que faz, né? Vocês que têm essa experiência toda, né, com essa relação, é comum que isso aconteça? Como é que faz para falar, candidato, sabemos, né, da importância que a gente tem que seguir ali o seu perfil, o seu entendimento e tal, mas é importante também que você pare um pouquinho para escutar o que o coordenador, o que a nossa equipe toda pensou como estratégia para uma campanha. O que faz numa situação dessa, Glauco? E a Aline também. É raro, mas acontece muito, né? O desafio é sempre buscar o equilíbrio, porque você tem um plano de voo, você tem uma estratégia, e às vezes, né, assim, no nosso caso, a gente oferece isso de forma profissional, com uma história de muitas campanhas que já fizemos, e que a gente acaba tendo algum acúmulo. Mas a regra geral não é essa, como a Aline trouxe. A regra geral são de voluntários, são campanhas muito simples, as de vereadores, né, na maioria das cidades brasileiras. Então, a função, o desafio vai ser administrar tensões o tempo inteiro, porque é comum a divergência entre a equipe, entre a coordenação e o candidato, né? E, ao mesmo tempo, não dá para desconsiderar o feeling do candidato. Ele está na rua, ele está sentindo, ele está andando ali, muitas vezes a equipe ou o coordenador não pode também estar o tempo inteiro, e tem que estar, porque são funções diferentes. Se o coordenador tiver 24 horas fazendo a agenda do candidato, para quem vai coordenar a campanha, né? E ao contrário também, só o candidato pode fazer a agenda do candidato. A Aline costuma dizer muito isso nas palestras dela, que o candidato é insubstituível. Então, há que se buscar um equilíbrio, sabendo que é um equilíbrio dentro de um ambiente tenso. E não conheço, né, desconheço campanhas que não tenham, que sejam plácidas, né? Que seja uma jornada 100% harmônica, né? E que não tenha algum tipo de balanço, de turbulência durante a viagem. Por isso que a gente tem batido tanto na tecla aqui da questão da inteligência emocional.
porque de fato, assim, principalmente o coordenador não for alguém que tiver essas habilidades, né, que é uma pessoa que saiba motivar a equipe, que tenha empatia, né, que se coloque no lugar ali daquela equipe que está num ambiente estressante, trabalhando muito mais do que o comum, né, que ele não consiga ouvir e dar feedbacks. Se o coordenador não tiver essas habilidades que contemplam aí as principais habilidades de quem tem uma inteligência emocional desenvolvida, as chances dessa jornada de 45 dias dar um ruim é muito grande, né? Então, a gente tem batido muito nessa tecla, porque a gente entende, e assim, a gente tem falado muito sobre isso, que a gente não pode romantizar o ambiente de campanha, achando que naturalmente é um ambiente tenso, é um ambiente estressante e que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre para deixar o ambiente mais agradável possível, e para isso a gente vai precisar trabalhar com todos. A motivação é algo extremamente importante, né? Ter essa equipe motivada vai fazer muita diferença no resultado. Então, tem algumas habilidades que esse coordenador de campanha precisa reunir para que a gente minimize esses impactos, porque eles vão acontecer, não tem como. A crise vai chegar, os desentendimentos entre a equipe vão acontecer, mas se a pessoa tiver essa sabedoria e essas habilidades, a gente consegue ir contornando e levando esses 45 dias à frente. E uma coisa que eu sempre falo, Aline, Glauco, enfim, que eu já passei por situações antes de estar, né, realmente na coordenação de campanhas, quando eu trabalhava, né, só como uma mera ali integrante da equipe, o que eu via e já passei por isso, foi que às vezes o coordenador de campanha, ele é uma pessoa zero resolutiva, e ele não consegue tranquilizar não só a equipe, mas também não o candidato. Então, assim, em vez dele segurar o problema para si e tentar resolver da melhor forma possível, ele estressa a equipe inteira. Então, todo mundo fica desesperado e o próprio candidato, ao invés de você passar confiança e tranquilidade no momento, né, delicado, às vezes saiu alguma notícia, às vezes até uma fake news, né, que a gente sabe, é o nome do candidato ali que está em jogo, né, mais do que qualquer pessoa, ele que está preocupado, né, nós trabalhamos, somos profissionais, mas é o nome, né, é a reputação dele em jogo, e ao invés de tranquilizar, vamos resolver, não, fica mais desesperado e não sabe o que fazer, e coloca fogo ali, né, incendeia um pouco a situação, ao invés de ser uma pessoa extremamente calma, resolutiva. Eu falo que uma coisa também, Aline, você vai me entender melhor, que eu trabalhei muito para conseguir, né, fazer um bom trabalho à frente de uma campanha, foi fazer terapia, né, parece besteira, as pessoas por muitas vezes não valorizam isso, mas é terapia. Durante a campanha eu tiro um momento da minha semana ali, uma horinha para fazer terapia, porque assim a gente fica responsável por muita coisa, né? É muita coisa numa campanha, a responsabilidade é muito grande. E a gente à frente de alguma coisa, além de ser muita responsabilidade, né? Tantas pessoas que a gente gere ali, então eu separo um pouquinho do meu tempo na semana para organizar meus pensamentos, né? Tá ali bem, emocional em dia, cabeça em dia, para que, né, não desconte em ninguém, né, que tem muito isso, né, em campanha, às vezes a gente tá todo mundo estressado e todo mundo discute, pequenas coisas viram coisas grandes, né, para que isso não espelhe e não cause, né, uma proporção e atrapalhe, de certa forma, a campanha e tire do foco o candidato, né. Perfeito. Eu também sou fã número 1 da terapia, eu acho que é uma ferramenta, um instrumento necessário para todos, né? Em especial quando você está num ambiente de tensão. Eu acho que, aliado à terapia, é importante também fazer um trabalho junto à equipe, num processo de autoconhecimento. Porque no momento em que você se conhece, você conhece as suas limitações e você conhece as suas qualidades, você vai aprendendo a lidar com aquilo. Então, você chega numa situação limite e você sabe, de repente, que você é muito estourado, se você se conhece, você consegue ali trazer aquilo para a razão, fazer um exercício de respiração, sair um pouco de cena, encontrar ferramentas e mecanismos para que você consiga lidar com esses problemas, né? Então, acho que esse processo de autoconhecimento da equipe, do coordenador, do próprio candidato, também é um processo importante. E, óbvio, aliar isso à terapia, que é outro processo também de autoconhecimento importantíssimo, eu acho que a gente consegue ali ter uma equipe mais coesa. Agora, qual que é a importância de você
quanto coordenador, também saber delegar, né, poderes de ajuda, nesse sentido, não necessariamente de decisão, mas de alguém que vai, a partir da sua decisão, também te ajudar a desenvolver o trabalho. Ou seja, não concentrar tudo em você, porque senão vai resultar nisso que a Mari acabou de citar, né? Muito fluxo de informação só para uma pessoa, com a importância de delegar, escolher pessoas para você também compartilhar, né, responsabilidades. Então, a gente costuma até mostrar graficamente isso quando a gente vai falar em palestras, que a eleição é sobre pessoas. Então, você começa com um candidato, você tem um time que já é um pouquinho mais de pessoas. O candidato com esse time tem que sensibilizar milhares de pessoas. Então, você tem quase que uma pirâmide aí que, no fundo, no final das contas, são relações humanas. A comunicação, o marketing, são ferramentas para essa sensibilização, não são o fim. O fim são relações humanas. E, se você não tiver essa skill, que é a de confiar em quem você recrutou para determinada tarefa, você não chega ao final, porque é impossível, né? É uma gincana, mais uma vez, né? Ela é tensa, ela é predatória, mas, ao mesmo tempo, se você tiver uma equipe coesa em que um confie no trabalho do outro, a chance de vitória é muito maior, porque você tem ali uma sinergia de saberes. Afinal, você recrutou uma equipe. E de outra forma também não é possível. A gente costuma dizer que na política não existe super-homem. Não tem projeto político do eu sozinho comigo mesmo. A atividade política ela é, por natureza, coletiva. Então, se ela é coletiva, você precisa das pessoas, você precisa que as pessoas deem o seu melhor e que elas entreguem resultado naquilo que elas foram recrutadas para fazer. Obviamente, você vai ter momentos de ajuste, substituição eventual durante o processo, mas partindo de um pressuposto de um trabalho que todos têm o mesmo horizonte de chegada. Sobre a questão do coordenador de campanha, muitas vezes ele é designado ali pelo candidato porque é alguém próximo, é alguém de confiança, e tem que ser mesmo alguém de confiança, mas por vezes, como a Mari relatou aqui, é uma pessoa que não desempenha e não tem as habilidades, talvez, necessárias para estar naquele cargo de liderança, porque o coordenador de campanha é um líder, né? E aí o nosso trabalho aqui, muitas vezes, é atuar em conjunto com ele. Quando a gente vai colocar aqui a questão, por exemplo, do poder decisório, é um poder que está muito concentrado na mão do coordenador de campanha, porque ele é o substituto ali do candidato, tá? A ausência do candidato, ele que responde por toda a campanha. E a gente está falando de um prazo de 45 dias em que o tempo é crucial, o timing importa e muito. E aí, muitas vezes, o coordenador de campanha, sobretudo se é alguém inexperiente, ele fica inseguro de tomar decisões. E tá tudo bem, né? Assim, ele tá fazendo aquilo ali, muitas vezes, por amizade, né? Enfim. E aí, a gente trabalha muito essa parceria com o coordenador de campanha, justamente porque a gente tem essa bagagem, né, de estar há muitos anos trabalhando com campanhas, e aí a gente consegue ter uma leitura, ainda mais nós que vamos estar de fora, digamos assim, uma leitura muito mais neutra daquela situação, a ponto de ajudar o coordenador a tomar a melhor decisão. Então, Mário, o que a gente indica aqui nesses casos para os coordenadores que muitas vezes não têm experiência, não têm bagagem, né, tem essa insegurança, é ter alguém ao lado dele. Aline, eu vou pedir para você concluir bem daqui a pouquinho. A gente precisa fazer uma pausa obrigatória para a rede, mas a gente guarda essa informação. Desculpa interromper, mas a gente já volta, tá bem? Direto. Relatórios requisitados diretamente pela polícia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconheceu que o ataque que matou os 7 integrantes da ONG World Central Kitchen, em Gaza, partiu do exército israelense. Ele disse que as forças do país atingiram involuntariamente pessoas inocentes e classificou o episódio de trágico. Netanyahu afirmou que casos do tipo acontecem em guerras. A ONG decidiu suspender as atividades humanitárias no território palestino. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,10%, com 126.882 pontos. O dólar comercial é negociado a R$ 5,052, queda de 0,14%. O euro vale R$ 5,429, baixa de 0,11%.
no horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Amigo, te conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta com... Já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Petria Chaves. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. 9h34, uma pausa bem rápida para acompanhar os principais destaques do país e do mundo dentro do Repórter CBN, mas já de volta aqui com o nosso quadro Comunicação Política, sob comando da Mariana Bonjour, advogada e consultora política, hoje falando sobre estratégias eleitorais e coordenação de campanha. A gente está conversando com a Aline Bezerra, que é jornalista, o Glauco Rojas, que é publicitário e também estrategista político, assim como a Aline, também mentora eleitoral. E, Aline, a gente precisou te interromper por conta do Repórter CBN, te peço desculpa mais uma vez, mas só para retomar um pouquinho, para quem estava nos acompanhando, você estava até respondendo alguns questionamentos do Panoc, da Mari, e falava sobre um ponto importante ali, né? Por mais que a gente tenha a figura desse coordenador, às vezes é uma pessoa de confiança do candidato, né, que está se colocando ali à disposição do pleito político, mas às vezes alguma insegurança num momento crucial da campanha, bate ali, às vezes, né, não tem a experiência toda de coordenar uma série de campanhas, e você falava da importância dessa parceria, né, de vocês com a figura desse coordenador, até para trazer uma leitura ali mais neutra em relação ali à melhor tomada de decisão num momento determinante de uma campanha. Então, eu queria que você concluísse também o seu raciocínio em relação a isso. Então, Camila, a gente tem um mercado hoje muito aquecido, né? A gente tem hoje uma nova geração de marqueteiros, consultores, estrategistas que estão plenamente capazes a contribuir com essas campanhas, a estar do lado desses coordenadores de campanha. Então, a ideia é essa, né? A pessoa necessariamente é uma pessoa de confiança, mas talvez não tenha as habilidades necessárias. E para isso, eu acho que para aqueles que têm, né, condições, lançar mão de trazer pessoas do mercado com experiência, com bagagem, que já enfrentaram muitas campanhas, que têm condições de participar desse processo decisório, pode ser, inclusive, a diferença entre o candidato ser eleito ou não. Esta semana, por exemplo, é uma semana muito sensível, né? É a semana de escolha partidária. Então, os nossos clientes têm nos demandado muito isso, porque muitas vezes eles não têm a bagagem necessária para fazer um bom julgamento sobre para qual partido ir. E, nesse momento, todos os partidos estão em um modo de sedução. Então, é muito comum os candidatos ouvirem cantos da sereia. Vem para cá que eu vou te dar isso, né? Aqui você vai ter o céu, você vai ser... vai ter recursos. Você já ganhou, né, Glauco? Aqui tá tranquilo, você vai ser o mais votado. Isso. E depois que virar essa semana, já era. Na hora que você filiou, não tem mais como refazer essa decisão. E é uma decisão, a Mari é especialista nisso, né, porque é uma advogada, é uma decisão que ela envolve vários aspectos. O ideológico, né, não dá para desconsiderar o aspecto ideológico, mas ele não é o único, não pode ser o único para alguém que quer vencer uma eleição.
Ainda mais com as regras atuais. Exatamente. Então, assim, você tem o ideológico, você tem o matemático, né? Porque no final também são números, são contas, né? Você tem as regras do jogo que você precisa conhecer bem. Até um tempo atrás, por exemplo, se você tivesse num partido um Neymar, não é, um craque, e no outro partido um time mediano, compensava, se esses partidos fossem se coligar, para o Neymar estar nesse jogo, porque esse time mediano daria o suporte para ele ser eleito, né? Ele sozinho, com a votação expressiva que ele sabia que teria. Agora não. Né? Não tem mais coligação. Né? Então, ou agora, ou o partido sangue puro, chapa pura, ou o federado, né? E ele sozinho, o partido ou a federação, tem que ter no seu time número suficiente para fazer 1, 2 ou 3, né, proporcionalmente ao número de votos. E aí, por exemplo, é onde muita gente se perde. Porque nas eleições municipais, essas regras vão ser utilizadas pela primeira vez. Nas eleições gerais, nós vimos vários partidos em campanhas que nós cobrimos que tiveram candidatos com votação muito expressiva, mas a soma da nominata não foi capaz de fazer nenhum. Então, você tem ainda... Um caso bem emblemático, né, Mari? Desculpa interrompê-lo, Glauco, mas foi o caso da deputada Rosa Neide, né, que foi a mais votada dentre todos os candidatos, teve mais de 120 mil votos, mas aí era até a coligação, né, Brasil da Esperança, não fez o número necessário e ela acabou ficando fora, mesmo tendo sido a mais votada, com mais de 120 mil votos. Foi um caso, assim, acho que bastante emblemático dessa eleição passada. Não, é um fenômeno que se repetiu no Brasil inteiro. Do contrário também, então teve câmaras de vereadores que um partido só zerou a Câmara, porque foi o único partido que conseguiu o número suficiente de votos. Então, é uma adaptação, né? Assim, a gente que trabalha com eleição, toda eleição é uma regra diferente, a gente não tem uma estabilidade, um marco legal aí estável que a gente consiga trabalhar de forma mais perene, então a gente tem que estar com constante adaptação e observando, né? Mas é isso, quer dizer, esse tipo de decisão hoje, você imagina se é complexo para quem trabalha com isso, todas as variáveis, botar todas as variáveis e fazer uma boa escolha, imagina para um candidato do interior do Brasil que não tem essa vivência, essa quilometragem para levar em consideração o que ele acredita, levar em consideração a nominata, levar em consideração a regra do jogo, a possível matemática e ainda sobreviver ao canto da sereia, né? Que é o que agora, né? Essa semana, então, é a semana de temporada caça à nominata, né? E é a semana que, às vezes, uma nominata que está pronta, você filiou, sei lá, 10 dias atrás. Quando, há 2 dias do fechamento do prazo, você descobre que a tua nominata não existe mais, que todo mundo saiu e foi para outro partido. E o que você faz? Né? Então, essa semana em especial é uma semana que esse assunto é o assunto que está dominando a nossa consultoria aqui para os clientes que a gente tem, escolha partidária. Vai ter que fazer igual a Mari falou, né? Procurar um psicólogo, chegar no ponto. Não, mas eu realmente eu recomendo para os meus clientes que eu vejo que não tem assim uma estrutura emocional boa, né? Se já tem gente que tá pirando agora. Eu falei, daqui meses como que você vai estar, né? A gente precisa de você com uma boa. Eu ainda falo, vai fazer constelação, procura alguma coisa, porque assim, nosso trabalho é limitado, né? Em algumas coisas. A gente pode entregar muita coisa, mas se o candidato não tiver o mínimo ali da cabeça no lugar, fica doido mesmo, né? E aí atrapalha aí toda... Se o protagonista, né, Glauco tava falando, se o protagonista não tá bem emocionalmente, acaba desestruturando todo mundo por completo, né? Se o cara tá ali, né, pirando, quem que consegue, né, de alguma forma... tocar sem o protagonista. E uma coisa, Aline, Glauco, que eu tenho visto, principalmente pré-candidatos à vereança, e que é geralmente, né, uma campanha que às vezes não tem tanto recurso,
E às vezes tem muitos voluntários, porque são pessoas defensoras de algumas causas, né, muito fortes, e que eu sinto que a pessoa quando entra como um voluntário, ela não necessariamente quer fazer o que a gente define, né, ela, já tô vindo como voluntário, eu vou fazer o que eu quiser dentro da campanha, né, não tô sendo remunerado. Eu vejo essa dificuldade de distribuição de funções, né, dentro de um grupo de voluntários, né. Então, como que vocês integram e gerenciam esses voluntários, né, e como que vocês indicam a fazer esse gerenciamento, visto que o próprio nome, né, já que é voluntariado e muitas vezes eu vejo isso, né, de que, eu tô como voluntário, eu vou fazer o que eu quero, né, e às vezes tem muita gente para fazer algo específico e em outras funções não tem ninguém ali, né, para produzir. Então, como que vocês entendem essa situação? E muitas vezes também, Mari, desculpa meter o pitaco aqui, mas a gente está falando também, às vezes, de família, né? Porque principalmente quando a gente fala de vereador, é o pai, a mãe, irmão, tio, tia que sai para ajudar e fala, ixi, o parente é meu, o filho é meu, eu que sei, coordenador não vai falar o que eu tenho que fazer, né? Eu que sei do meu filho, eu tive com ele o tempo inteiro, então, só para emendar também aí, porque tem uma questão muito sensível, né? Que são os familiares, amigos também atuando nessas campanhas de forma voluntária. Então, a primeira coisa é que, assim, as pessoas querem se sentir parte, né? E aí vai ter muito a função de quem vai estar na coordenação dessas pessoas, envolvê-las a ponto de que elas se sintam parte. Isso é fundamental. E aí, como é que a gente faz isso? A gente já trabalhou com algumas campanhas, com um voluntariado muito forte, ativo e que dá resultado. Mas como que ele é forte, ativo e dá resultado? Ele precisa ser bem direcionado e bem coordenado. Então, a gente destaca uma pessoa que vai ser o coordenador dos voluntários. Alguém que vai ser o elo entre os voluntários e a coordenação de campanha e o próprio candidato, apesar de que o candidato e os seus voluntários, eles precisam estar umbilicalmente, né, ligados para isso, para que eles se sintam parte, para que eles se sintam corpo. Mas, então, essa pessoa que vai ser destacada para coordenar esse processo e envolver essas pessoas, ele precisa dar tarefas. Aqui a gente usa muito um modelo de gincanização, tanto da campanha quanto dos próprios voluntários. Gincanizar é dar tarefas com metas, com prazos estabelecidos, e aquelas pessoas... Com recompensas, e aquelas pessoas, de alguma forma, elas precisam mostrar isso. Em alguma reunião, em algum evento, deixar que elas mostrem o trabalho delas, porque é isso, as pessoas querem se sentir parte e elas querem se sentir reconhecidas. Isso é necessidade básica do ser humano. E é por isso que a gente fala aqui muito de pessoas, porque a gente precisa entender as pessoas para saber lidar com elas. Então, quando você estabelece esse processo com metas, com prazos, com recompensas, envolve aquelas pessoas, dá a oportunidade delas falarem, mostrarem o seu trabalho, aquilo ali vai gerar um sentimento de pertencimento e aquilo ali certamente vai trazer resultados. Então, o que a gente aqui indica, o que a gente aqui muitas vezes faz é isso, é envolver esses voluntários nesse processo de gincanização. De certa forma, é lidar também com egos. Eu vou citar uma situação aqui, Mari. Já participei de uma campanha onde o pai do candidato tinha um ego muito elevado. E é interessante essa situação de pertencimento da campanha dos parentes, dos familiares, dos amigos mais próximos. Mas tem uma hora que você precisa estabelecer isso. Olha, você não pode passar disso, porque você pode atrapalhar. E houve uma situação dessa, onde as decisões ficaram muito concentradas nele. E isso, de certa forma, atrapalhou muito. E aí, o que se sentiu a necessidade, o próprio filho entendeu isso, de determinar, pegou alguém com mais experiência e falou, não, a campanha que vai coordenar é fulano e você, pai, vai ter que, né, conversar com ele, a partir dele a gente vai tomar as decisões importantes. Qual que é a importância do candidato entender que é necessário contratar alguém do ponto de vista com conhecimento profissional para, de repente, não acontecer essa situação, Glauco e Aline? Olha, a família, conflitos com a família são um clássico de campanha, né? É raro, mas acontece sempre. Então, assim, o que a gente costuma fazer? A gente costuma tratar o núcleo familiar como um setor da campanha. Uhum. É um setor da campanha, ou seja, tem tantos outros setores da campanha, tem tantos outros segmentos possíveis para aquela candidatura buscar votos. Um deles é a própria família.
Tá? Então, a gente setoriza porque, de alguma maneira, a gente coloca num lugar que não é o centro. E isso já facilita muito a vida, né? Bom, Glauco, mas isso parece fácil, mas na prática tem a mãe, tem a esposa, tem o esposo, tem o pai, enfim. Quando essa presença ela é acima, vamos dizer assim, do profissional, a gente costuma criar um conselho, né? A gente cria um fórum, também lateralizado na campanha, que a gente consiga ouvir a família, integrar a família, mas sem que a família centralize as coisas. Até porque não é só a inexperiência, porque é um lugar que, assim, de fato, hoje em dia, mais uma vez, com as redes sociais, você tem uma sensibilidade ao sucesso eleitoral muito grande. Pensa que, assim, ok, a gente sempre mira na vitória, mas se a campanha for um fiasco, é o filho do candidato que vai ouvir chacota na escola. Então, assim, é a esposa do candidato ou o esposo da candidata que vai ter algum tipo de constrangimento, porque, sei lá, o cara abriu as urnas, o cara teve 5 votos. Enfim, então, são tantos fatores envolvidos, então a gente costuma integrar a família, ela sempre é importante, é óbvio, né? Em geral, serão os mais leais, os mais dedicados, os menos interessados em qualquer outro tipo de recompensa que não seja a vitória do candidato, mas de uma maneira que não atrapalhe a estratégia. Então, uma vez que a gente bata a estratégia com todos, inclusive com a família, a gente vai a campo para botar essa estratégia em ação, né? E aí já está pactuado, não é uma coisa que está na cabeça, isso também é importante, e você trouxe a questão do ego, né? Pensemos que fazendo uma comparação grosseira, mas que é uma comparação pertinente, você vai vender uma pessoa, né? Em alguma esfera, de alguma maneira, ela é um produto por alguns dias, por 100 dias, por 45 dias. Mas é uma pessoa. Então, é um processo personalíssimo. Então, é muito comum essa atrofia de personalidade de candidato, de coordenador, de coordenados no processo eleitoral, porque além do ego do candidato, que é algo que é constante, sim, né? Além do ego da personalidade do coordenador, os coordenados também querem se destacar, porque eles também têm uma visão de recompensa caso o candidato seja eleito. Então, é uma preocupação constante e é uma gestão também muito comum. Você tem que trabalhar com isso, porque o cara quer que o trabalho dele seja visto. Por isso que quando a gente gincaniza e faz com que ele apresente resultados, ele se sente contemplado. Opa, eu estou sendo visto, está todo mundo aqui para saber que fui eu que trouxe tal coisa, fui eu que fiz tal entrega. E isso faz parte, é justo até, né? Que ele tenha reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua contribuição nesse projeto. Sim. Mas o ego é um elemento também constante nas campanhas e que ele tem que ser considerado e trabalhado. Temos pergunta, Cami? Tem um questionamento aqui, Mari, Glauco, do Nilson Farias. Ele pergunta assim: já com a campanha em andamento, qual é o principal elemento que vocês levam em consideração para saber se está andando bem ou não? As pesquisas, elas são primordiais neste momento? E até já emendando aqui ao questionamento do Nilson, parece que é mais perceptível para a gente, Maria, até me corrija se eu estiver enganado, quando a gente fala das campanhas majoritárias, né? Mas para vereador, né? Como é que a gente faz para mensurar, né, se a campanha está indo bem ou não? Qual que é o termômetro que vocês costumam utilizar? E obrigada ao Nilson também pela participação aqui no nosso quadro. Olha só, campanha eleitoral, a pesquisa eleitoral é uma ferramenta poderosíssima. Se puder utilizar, utilize. Se puder fazer qualitativa, faça. Se puder só fazer quantitativa, faça. Mas a nossa experiência nos mostra que ter acesso à campanha, à pesquisa, poder fazer pesquisas eleitorais durante a campanha, é uma ferramenta para pouquíssimos, porque ela tem um valor que muitas vezes está fora de uma campanha proporcional, né?
Então, para majoritária, por exemplo, se a campanha for majoritária, né, para quem nos ouve, campanha para prefeito, né, ou governador, necessariamente tem que ter pesquisa. Se for para valer, né, se for uma pesquisa, se não for uma candidatura só para marcar posição, se for para disputar, tem que ter pesquisa. Mas a maioria dos candidatos, numericamente, são vereadores e vão ter mais dificuldade com pesquisa, né? Se puder, repito, faça. Se não puder, tem ferramentas de escuta que também te dão norte. Primeiro é isso, né? Escutar ativamente. Você vai para a rua, você está ali o tempo inteiro, de alguma maneira, fazendo uma qualitativa, porque você está ouvindo as pessoas. E se você, de fato, ouvir essas pessoas, elas têm muitas informações valiosas para conduzir sua campanha. Muitas. E é possível reunir grupos, né, para aferir se está tudo certo, se está ok. Por exemplo, você tem uma prévia do seu material de impresso. Antes de ir para a gráfica, imprime numa gráfica rápida uma quantidade pequena e faz um grupo diverso. Chama a gente do teu trabalho, chama a gente da tua família, chama amigo, chama voluntário. Perfis variados. Perfis variados, né? Mais idosos, mais novos. E testa aquilo. Vê se aquilo ali está ok, né? Se for pertinente, ajusta antes de ir para uma gráfica, por exemplo. Isso é simples de fazer, né? E às vezes ali por pressa ou por vaidade, você não, tá pronto, vou mandar para a gráfica. E às vezes poderia ficar muito melhor e mais impactante, né? Uhum. E a campanha, ela por si só, ela tem uma vida, ela vibra, né? Ela é uma espécie de um organismo vivo, você vai sentindo ela, né? As campanhas que a gente conduziu, as que foram vitoriosas, a gente tem um clique na hora que a gente fala, virou. Virou, agora foi, né? Você sente, porque é um processo, de novo, é um processo humano, é um processo de relacionamento, de pessoas. Então, quando você consegue dar liga e criar um magnetismo, você vai juntando pessoas que vão juntando pessoas que vão juntando pessoas que quando você olha ao redor, você fala, foi, né? Conseguimos, né? Viramos. Tem um outro questionamento aqui, Mari, no YouTube, é o Clairton Chardong, me perdoe se eu pronunciei errado o sobrenome, ele questiona aqui, Glauco, como decidir em qual eleitorado ou região atuar? Isso também muda muito de acordo com o perfil do vereador? Como é que vocês definem também essas estratégias? E obrigada também pelo questionamento aqui no YouTube. Vamos lá. Isso é uma das decisões iniciais que eu falei lá no começo da nossa conversa, que são centrais. Se você erra isso, depois para corrigir é muito difícil. Candidato a vereador é uma eleição proporcional. Por mais óbvio que seja, muito candidato se perde aí, já na largada. Por quê? Ele faz uma plataforma, faz um material, constrói a campanha dele como se ele fosse candidato a prefeito. E aí, quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém. Não recomendamos mais de 3, estourando 4 segmentos para você explorar e que, de preferência, relacionando, inclusive, com o sucesso da sua candidatura, que tenham lastro na sua história. Então, o que dialoga com a tua história? Qual eleitorado te reconhece como uma liderança? Aonde você tem uma autoridade formada ao longo da vida? É aí que é o teu nicho, é aí que é o teu segmento. Então, quanto mais profundo você for, e aí não dá para escolher 5, 6, 7, 8, 9, 10 públicos para falar, mais chance de você criar conexão. O voto não é racional. O voto é subjetivo. As pessoas se apegam no racional para justificar uma decisão que está no coração. E você só vai conseguir conectar com essas pessoas se você passar a verdade. E se você só vai passar a verdade se você tiver profundidade. E não dá para ter profundidade para sei lá quantos públicos. Então, faça essa escolha bem feita. Se você vai falar para os jovens, fale para os jovens. Se você vai falar para a mulher, fale para as mulheres. Se você vai falar para os empreendedores, fale para os empreendedores. Com conhecimento, com coisas que de fato, reverberem as aspirações dessas pessoas. E, se não for um segmento que você vai falar, é uma área geográfica, a mesma coisa. Você representa um bairro,
Então, represente esse bairro em tudo, desde as cores, tudo dialoga. Na hora que você decide isso é uma macro decisão, e que ela é tomada agora, e que ela tem que ser certeira, para a sua campanha e seu projeto ser imbatível. Se você decide isso bem, todas as outras decisões elas saem naturalmente. Que cor você vai usar, que fonte você vai usar para o seu nome, qual partido você vai, qual proposta você vai ter, tudo isso sai naturalmente a partir do momento que você sabe quem você é e quem você quer representar. E, de novo, se você é candidato a vereador, a prefeito é outra lógica, tá? Mas se você é candidato a vereador, menos é mais. Né? Não tente fazer uma plataforma horizontal. Né? Verticalize ela, porque quanto mais você verticalizar e se aprofundar, mais chance de você criar conexão com o seu eleitor. Ótimo. E aí, acho que caminhando para o final, né? Acho que para finalizar, queria que vocês, Aline e Glauco, deixassem um conselho final para profissionais que estão interessados em coordenar campanhas ou que vão coordenar campanha eleitoral pela primeira vez, né? Vocês deixassem aí esse conselho para quem está começando agora. Legal, Mari. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E o conselho inicial que eu daria para quem está se preparando aí para trabalhar e coordenar uma campanha é: estude, se aprofunde. Hoje em dia o mercado, como a gente falou, está muito aquecido, tem diversos colegas, amigos, parceiros com muito material bom na praça. Então, entenda com profundidade o máximo que você conseguir sobre esse ambiente, sobre a política. E se você, em especial, for ser um coordenador de campanha, eu sugiro que você estude sobre pessoas. E que antes de estudar sobre pessoas, inclusive, que você faça um processo de autoconhecimento de você mesmo, para que você reconheça aí quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos de melhoria, porque com isso você vai conseguir ajudar a sua equipe. E a partir daí, você vai fazer esse trabalho de gestão de pessoas, conhecendo as pessoas, né, tendo empatia, sabendo como é que você vai conseguir motivar esse time, porque vai ser importante o fator motivação durante esses 45 dias que vão ser intensos. A gente não está falando aqui que não vai ser intenso, mas a gente consegue fazer com que não seja tão pesado assim, que não seja tão dolorido assim. A nossa intenção é essa, é ajudar os coordenadores, os candidatos nesse processo, para que a gente consiga fazer uma campanha estruturada, planejada, com estratégia, cuidando das pessoas, né? E das pessoas começando pelo candidato, passando pelo time e finalizando nos eleitores. Toda essa cadeia e essa pirâmide, ela precisa estar estruturada, planejada, pensada estrategicamente e cuidada. Vamos lembrar que, como o Glauco falou aqui, é a máxima que a gente usa: eleição é sobre pessoas. Então, vamos cuidar das pessoas para que a gente consiga fazer um processo exitoso. Bom, eu acrescento a essa fala da Aline um procedimento que a gente adota aqui na empresa, tanto para quem a gente contrata como colaborador nosso, tanto para os times que a gente recruta para os nossos clientes. Hoje em dia, não existe mais, ao contrário de quando a gente começou, que não tinha referência nenhuma, que não tinha onde você estudar, e eram poucos profissionais. Hoje existe um mercado e existem lugares que são referências. Então, o que a gente faz aqui? Todo colaborador que entra, a gente coloca ele para assistir o Eleja-se ou a Escola dos Políticos. São duas plataformas, são dois Netflix de dois profissionais brilhantes do mercado. O Eleja-se é do Emerson e a Escola dos Políticos é do Lucas Pimenta, que tem cursos diversos para todas as áreas do marketing político e de atuação em coordenação, e que, se ele maratonar aquilo ali, ele tem o necessário para ele fazer um bom voo, uma boa campanha.
Eu quero só complementar, e se vocês nos permitirem aqui fazer a divulgação do nosso produto, que é o Mentoria Eleitoral Podcast. Nós já temos mais de 20 convidados que nós recebemos aqui na nossa bancada, tratando de assuntos diversos, com foco nas eleições desse ano. Também é um conteúdo que pode ser maratonado e que tem muito a contribuir com quem está se preparando. Então, no YouTube do Mentoria Eleitoral, você vai encontrar isso, e nós esperamos, inclusive, que tão logo a Mari sente aqui na nossa bancada e nos dê a honra também de participar aqui conosco do nosso podcast. Obrigada pelo convite, vamos marcar sim, com certeza. Agradecer então a Aline e Glauco pela participação no programa, foi ótimo, e nos despedir aqui, agradecer toda a nossa audiência. Obrigada, Pedro e Cami, pela companhia de toda a terça-feira, e terça-feira que vem tem mais às 9 horas aqui na Rádio CBN, falando um pouquinho de comunicação política. Obrigada, gente, obrigada mais uma vez, Aline e Glauco. Obrigada, Mari, obrigada, Glauco e Aline também pela companhia nessa manhã. Obrigado. E pelos ensinamentos, Sim. né? Tchau, tchau, Camila e Pedro. Obrigada, Mari.